Bom dia, família Oitava, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, e o capítulo de número 11. E nós vamos ler um versículo, apenas um versículo, é uma história conhecida, e o meu desafio é que você continue com a sua Bíblia aberta, não feche, não desligue o seu celular, se concentre naquilo que, como disse o reverendo Júnior, há uma palavra direcionada ao nosso coração para essa manhã. Então, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 11 e o verso de número 36, vai dizer, ou melhor dizendo, o verso de número 31, 32, melhor dizendo, 32, isso mesmo, o Evangelho de João 11, 32. Diz assim: e tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O verso de número 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Pai, nós te louvamos porque essa manhã há uma graça do Senhor derramada sobre esse ambiente de adoração. Um lugar onde nós temos nos reunidos para proclamar o nome de Cristo, declarar as boas novas do Senhor. E nessa manhã, Pai, a palavra é liberada sobre nós para que possamos direcionar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, aquilo que o Senhor tem para a tua noiva. E nós queremos nessa manhã, incumbidos desta tarefa, Senhor, pedir ao teu Espírito Santo que essa água da tua graça seja derramada sobre os corações que aqui está. Senhor, abra o ouvido do nosso coração e do nosso entendimento, para que seja audível aquilo que o Senhor fala conosco através da tua palavra, no santo nome de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Tome o seu lugar, tome o seu assento. As pessoas que nos visitam nessa manhã, que Deus te abençoe. Ao final do culto desejarem uma reunião, nós estamos aqui, pastores, ministros, para orar por você com muita alegria. Nessa manhã, nós iniciamos uma série de mensagens chamada As Palavras de Jesus Curam. E eu quero despertar você para ficar atento naquilo que o Espírito Santo tem para derramar. Na reunião da noite será a mesma palavra, o reverendo Santo estará aqui ministrando aos nossos corações, mas nessa manhã eu quero poder compartilhar com você aquilo que tem sido derramado sobre a minha vida. Palavras de Jesus, palavras que curam, como há poder no nome de Jesus. Eu, desde garoto, já fazem bastante tempo, eu me lembro quando os meus pais, não ria não, mas eu vi essa risada. Desde garoto, meus pais, minha mãe, falecida mãe, e meu pai, meus familiares, todos fomos criados com essa fé de que há poder no nome de Jesus, há poder nas palavras liberadas de Jesus para a nossa vida. E nessa manhã, quando a gente entende que há de fato o poder nessas palavras, a palavra do Senhor, ela tem poder para curar, para sarar, para direcionar, e tem poder para trazer luz aonde há escuridão. A palavra, o poder, a autoridade do nome de Jesus, e nas palavras de Jesus, ela tem poder para pegar um lugar sem forma, vazia, e trazer forma, e trazer um lugar preenchido da presença. Ela tem poder para, num lugar
sem cor, de cinzas, trazer o colorido do céu para a nossa vida. E é isso que nessa manhã nós queremos compartilhar. A palavra do Senhor, ela declara no Evangelho de João, do capítulo 1 ao verso 5, que no princípio, aquele que é a palavra, ela estava com Deus, e era Deus, e esta palavra, desde o princípio, elas foram feitas por intermédio, todas as coisas, foi feita intermédio da palavra de Deus. Eu não sei qual é o direcionamento da sua vida, eu não sei como que tem sido esse começo de ano de 2025, já estamos no 5º mês desse ano, eu não sei como tem caminhado a sua história, talvez a projeção, talvez aquilo que você projetou, talvez aquilo que você arquitetou, talvez aquilo que você pensou, ainda não está da maneira que você gostaria que estivesse, mas o texto lá em Gênesis, capítulo de número 1, do 1 ao 3, vai dizer que a terra também era vazia, que não tinha luz, que era tudo uma desorganização, mas por meio da palavra, aquilo que era escuridão passou a ter luz, aquilo que era desorganizado passou a ser organizado. Então eu já começo essa ministração dizendo: essa semana tem uma palavra dando ordem para você, para aquilo que está desorientado tomar rumo, ganhar orientação, se organizar, e aonde tem escuridão, ganhar luz para a sua vida, porque é o poder da palavra. O texto diz que quando a terra era sem forma e vazia, talvez você está começando um projeto, talvez você está iniciando algo para a sua vida, mas ainda você não conseguiu definir padrões, visões e missões. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, assim como Ele declarou, haja luz, Deus está trazendo um clarão do céu para a tua vida, para te iluminar, para te trazer visões e revelações daquilo que Ele tem para você e para a sua vida e para a sua casa. Você recebe essa palavra essa manhã em nome de Jesus? Palavras de Jesus são poderosas. As palavras de Jesus, elas são palavras poderosas em causas impossíveis, a ponto de que em Marcos 5:39 ao 41 relata a história da pequena menina, filha de Jairo, que está enferma. No verso de número 39 vai dizer que então Jesus, ele entra e ele percebe um alvoroço, ele percebe que tem um lamento, que tem choro, e aí ele libera uma palavra dizendo: a criança, ela não está morta, ela dorme. Mas para aqueles que estão ali, eles começam a rir, a zombar. São pessoas que vão dizer assim: rapaz, você chegou agora, você não está sabendo de nada, essa menina nem respiração tem mais. E aí Jesus vai olhar para aquilo, e Ele vai dar uma ordem, e Ele diz assim: saiam todos, se vocês não creem, peguem as suas coisas e vão embora, mas deixa que eu sei do que eu estou falando, porque tenho poder e tenho autoridade. E quando ele coloca eles para fora, o texto vai dizer que ele toma pela mão os pais das meninas, os discípulos que estavam com ele, e ele entra, e ele libera uma palavra, e ele vai declarar essa palavra dizendo: eu ordeno a você, levanta-se. Eu quero declarar: Deus tem autoridade e a poder no nome de Jesus, para aquilo que possa ser causa impossível na tua vida, começar a receber ordem de dizer: está na hora de levantar, se colocar de pé e se posicionar, porque essa palavra está sendo liberada sobre a nossa vida nessa manhã. Eu não sei quais são as causas impossíveis que você possa estar vivendo, mas tem uma autoridade do nome de Jesus a dizer: os que não creem podem ir embora, sai da tua vida, vaza, mas aqueles que creem presenciarão o milagre nas causas impossíveis na tua vida. Autoridade, há poder no nome de Jesus, naquilo que as pessoas podem olhar para mim e para você e dizer assim: não aguenta, não consegue. Eu estava conversando agora há pouco com uma irmã ali na secretaria, e era uma das conversas nossas inclusive sobre isso. A autoridade do nome de Jesus para deliberar uma palavra de ordem. A autoridade no nome de Jesus que um centurião, um homem
de posição. Quando encontra com Jesus e diz: tem um servo na minha casa, e ele está enfermo, e ele está doente, eu preciso que o Senhor libere uma palavra. Lá no texto de Mateus 8, o verso 1 ao 9, Jesus diz: eu vou até ele. Aquele centurião diz: não precisa, basta uma palavra, e o meu servo. Irmão, eu não sei o que é que talvez você está dizendo, mas se fulano estivesse aqui, se fulano viesse aqui, se fulano conversasse com a tal pessoa, se fulano explicasse, talvez a coisa seria melhor. Eu quero liberar já para você essa palavra. Basta uma palavra do Senhor para a tua vida, e tudo aquilo que precisa de cura, tudo aquilo que precisa de saúde, em nome de Jesus, receba na tua casa, receba na tua família. Tem uma palavra de ordem. Você não precisa de A, você não precisa de B, você não precisa de C. É a ordem do Senhor direcionada, dizendo: eu libero esta palavra, ó glória, para a sua vida. Eu sinto uma unção de Deus aqui, eu sinto a graça. E não é porque sou eu que estou pregando, não. É porque desde que eu saí de casa, antes de nós colocarmos o pé para fora, os três juntou as mãos e oramos: Senhor, eu estou saindo, e eu estou indo cultuar. E toda vez que nós saímos, eu quero entregar o meu melhor na tua presença. Meu irmão, eu vim para cultuar. Eu não sei você, família Oitava, mas tem mais alguém aqui que veio para cultuar aquele que é digno de ser cultuado. Oh! A palavra é liberada, a autoridade do Senhor é enviada. A autoridade no nome de Jesus, diante das circunstâncias adversas. O texto vai dizer, em Marcos 4,39, sobre o envio de Jesus. Os discípulos estão num barco, e Jesus vai encontrá-los. E no meio da sua embarcação, no meio da circunstância, o texto vai dizer que há uma tempestade, há um vento, há um mar revolto que se levanta. E eles agora, desesperados, acordam o mestre, despertam o mestre, e Jesus libera uma palavra. E ele se levantou, 4,39 de Marcos, vai dizer assim: e ele se levantou, e repreendeu o vento, e disse ao mar: aquieta-se e acalma. O vento se aquietou e fez completa bonança. Eu não sei o que é que possa estar soprando ventos contrários sobre a sua vida e ajeitando as águas do mar, do mundo à sua volta, mas eu quero declarar: Jesus está dizendo: eu estou me levantando e mandando com que o vento se acalme, se aquiete, e todo o mar revolto venha se acalmar na autoridade do nome de Jesus. Talvez você saiu da sua casa, talvez você saiu do meio do teu trabalho, da tua família, e há circunstâncias de um mar revolto, de um vento, de uma tempestade soprando, mas há autoridade no nome de Jesus. Aquieta-te, vento, acalma-te, acalmaria. E o texto vai dizer que houve uma grande bonança. Irmão, pega essa visão para a sua vida. A bonança do Senhor chegando para a sua casa. A calmaria, aquilo que era depois de uma grande tempestade, a bonança. Irmão, prepara e começa a escrever os dias da tua história. Está chegando bonança para a tua vida. Está chegando bonança na área da tua saúde. Ah não, irmão, você não veio aqui não. Não é possível. Está chegando bonança para a tua vida. Eu não vim aqui para pagar sapo para Satanás, não. Eu vim aqui para liberar a palavra do céu para a tua vida. Se você não pega, eu pego, levo para casa, eu recebo. Mas eu estou da autoridade do nome de Jesus dizendo: a família Oitava nessa manhã está autorizada a receber da parte do Senhor bonança, calmaria. É que você não sabe, pastor, como está a história da minha vida. O mar está revolto, o vento está soprando. Ei, é só uma palavra. E o texto vai dizer que ele repreendeu. E Deus está repreendendo todo o mar revolto contra a tua casa, todo o mar revolto contra a tua vida, teu trabalho. Aqueles que se levantam para te julgar, caluniar contra a tua vida, fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Há poder no nome de Jesus para curar todos os tipos de enfermidade. A palavra na autoridade do nome de Jesus para nos trazer
exortação. Há momentos que as palavras de Jesus vão ser palavras doces. Há momentos que as palavras de Jesus vão ser palavras que vão nos trazer um direcionamento. Mas haverá momentos que Deus vai dar aquele puxão de orelha, pastor Fábio e pastor Júlio, e dizer assim, ministra Tese, volta para o lugar que é para você ficar. Você quer sair, sai. Você não quer sair, fica e aguenta. Porque se eu estou com você, vai ficar tudo bem. Baseado no que você está falando isso, pastor? Baseado no texto do Evangelho de João 6:68. Quando os discípulos estão com Jesus e outros discípulos também. Agora, quando Jesus libera uma palavra, esses acham esta palavra mais dura, uma palavra mais pesada e irrepreensível. E esses agora, que não aceitam esta palavra tão dura, agora começam a pegar caminhos diferentes e retornar e dizer, são palavras duras, são palavras muito pesadas ao nosso coração. E quando Jesus vê que esses estão indo embora, um dos seus discípulos chega até Jesus e diz assim, Senhor, eles estão indo embora. Eles estão deixando. O texto vai dizer que Jesus olha para Simão Pedro e diz assim, ei, se você quiser, vai você também. Você quer seguir o caminho que eles estão seguindo? Fique à vontade. Há uma resposta de Pedro dizendo assim, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida hoje, nessa manhã. Há palavras de salvação sendo liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que ainda não se renderam a Cristo, sobre aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor como suficiente Salvador da sua vida. Somente o Senhor Jesus tem palavras de salvação. Se esta te alcançou e me alcançou, vai alcançar aqueles que nós também desejamos que sejam alcançados. A palavra do Senhor, a autoridade do nome do Senhor, para poder fazer aquilo que nós não podemos fazer. A autoridade e o poder no nome de Jesus, que nem procurador nenhum tem e consegue fazer, oficial de justiça consegue fazer, juiz consegue fazer. A autoridade no nome de Jesus, que médico formado, conceituado na medicina não consegue fazer, doutores da lei não conseguem fazer, mas na autoridade do nome de Jesus, as coisas mudam de nível, mudam de circunstância. E nessa manhã, nós queremos abordar o assunto da autoridade do nome de Jesus, do poder do nome de Jesus, a respeito de palavras de cura sobre corações que foram e estão feridos, corações que foram e continuam machucados, magoados, entristecidos e sem direcionamento. Nessa manhã, quando nós pegamos para trazer esta palavra, eu preciso que você entenda que muitos momentos haverá um coração que é envolvido de sentimentos e emoções que nos levam a caminhos escuros, a caminhos vazios, que a gente não consegue voltar atrás, não consegue retomar. E dito isso, eu consigo entender que Provérbios 27:19 vai dizer, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem de fato somos nós. Você já percebeu que quando alguém está com o coração ferido, machucado, magoado, desiludido, e todas as áreas e os sentidos, o nosso rosto, ele grita, ele fala. É isso que Provérbios 27:19 vai dizer. Assim como a gente olha para a água, e o reflexo da água é como um espelho e mostra a nossa face, um coração ferido, um coração machucado, um coração triste, ele reflete de fato como estamos por dentro, como está o nosso coração, como estão os nossos sentimentos.
E quando a gente fala de coração, é necessário, preciso que entendamos, que o coração não é esse que bombeia o sangue. O coração que a Bíblia vai dizer, dai-me o teu coração, porque dele procedem os caminhos. Não é só desse coração, é dos nossos sentimentos, é das nossas emoções, é dos nossos sentimentos. E por isso que a gente vai dizer que a fé não é um sentimento, não é algo que eu sinto, eu estou sentindo a fé. Não, é algo muito maior do que nós imaginamos. E falar das feridas do coração, eu preciso entender que a gente vai ter uma série de situações, decepções, carreiras interrompidas, ingratidão de amigos, são causas de grandes feridas, existem consequências. O coração começa a refletir a falta do bom humor. Você já não é uma pessoa mais bem-humorada, você já não é uma pessoa que ri mais, não há alegria, não tem o prazer em ter novos relacionamentos e novas amizades. Por quê? Porque é um coração ferido. Um coração ferido, ele não consegue curar outro. Na verdade, um coração ferido, ele fere outros. O sentimento de um coração ferido, ele não tem motivação, ele perdeu, ele não tem mais alegria alguma, não tem mais esperança nenhuma. Por isso que é importante, quando baseado nesse texto e nessa história, falar das feridas do coração e que há o poder do nome de Jesus para curá-los. Eu preciso entender que o nosso coração não é confiável como a gente acha. No Evangelho e no texto de Jeremias, capítulo 17, o verso de número 9, a parte A do verso vai dizer que o coração ele é muito enganoso, que qualquer outras coisas que podemos imaginar. Nosso coração ele é levado a enganos pelas nossas emoções. A parte B do Jeremias 17 e o verso de 9 vai dizer que o nosso coração é um coração fragilizado. Por quê? Porque ele vai dizer que é um coração perverso, ele está passível a pecar, a viver em pecados. Vai dizer que o nosso coração é um coração que não é fácil de compreender. Você já conversou com uma pessoa? E aí você está conversando com a pessoa, e aí ela está falando uma coisa, você já parou ali, aí ela emenda na outra coisa, que na sua cabeça, na nossa, a gente acha que ele está falando da mesma coisa, mas já não é a mesma coisa, já mudou para outra coisa. E aí você fica, tá, nós estamos falando de uma coisa, que já emendou a outra coisa, que já partiu. Não é fácil entender o sentimento das pessoas. Principalmente quando você vai conversar com alguém que foi traído na amizade, no relacionamento, traído no emprego. Ah, porque fulano me traiu, eu fui desabafar, e aí quando eu desabafei, e aí mas o cara também devia ter vindo perguntar, se eu falei desse jeito, ele nem sabe como que eu falei, você consegue me perder, irmão? Você fica assim, Por quê? Porque é um coração enganoso, a gente é levado por emoções, uma emoção está emendada no outro, e daqui a pouco, se você é casado, você já começa a emendar e falar do marido, você está falando do marido, você começa a falar da esposa, você está falando da esposa, você começa a falar dos filhos, porque é um coração preenchido com sentimentos feridos, magoados. Por isso que o texto vai dizer que é um coração enganoso, difícil de compreender e perverso. Mas nessa manhã, há uma autoridade no nome de Jesus Cristo para declarar sobre corações feridos, que há cura do céu para a nossa vida, a cura do céu para as nossas emoções, a cura do céu para aquilo que a gente precisa. E nessa manhã há um despertamento para a nossa vida. Nós lemos o texto do Evangelho de João, capítulo de número 11, que é onde vai narrar a história de Lázaro. E o texto que nós lemos, o verso de número 32, quando a gente começa a ler o texto, e você conhece a história, o texto vai dizer que a informação ao chegar para a família de Lázaro, para a irmã de Lázaro, e diz assim, olha, o mestre chegou. A primeira coisa que Maria vai correr até Jesus e vai dizer assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. São sentimentos. Os nossos sentimentos, nosso coração, ele está
preenchido de circunstâncias que nos levam a entender que, olha, se talvez fulano tivesse feito assim, se talvez eu tivesse feito assim, se talvez ciclano tivesse feito assim, e se fulano, e se beltrano, e se o pastor, e se o líder, e se o patrão, e se o diretor, nós somos enganosos a levar a nossa base de sentimentos e emoções pautada a coisas visíveis. Mas nessa manhã, diante de um direcionamento, eu quero nos encorajar na palavra do Senhor a dizer: há um despertamento do céu para a nossa vida, para que aquilo que nós possamos estar enfrentando e vivendo, seja um manifestado dos céus para a nossa vida, dizendo: eu nesta manhã vim te despertar de sonos espirituais, que possam estar te levando a ter um coração ferido. Porque de fato, para nós cristãos, para nós que confessamos a nossa fé, precisamos entender que nem tudo é sentimento. Às vezes é o fato de que eu fui tomado pelas minhas emoções e eu tenho me adormecido. Você já conversou com alguém baseado no calmante, tomando tarja preta, se é que dá para falar isso, ou tomando suco de maracujá, chá de maracujá, e você está conversando, há um desabafo, daqui a pouco ela pega no sono? O fato é que muitos têm vivido um sono espiritual, e é esse sono que tem permitido que corações adoecidos, feridos, não consigam entender que nessa manhã há uma palavra de cura liberada para a nossa vida. Quando eu leio o texto começa dizendo no Evangelho de João 11, e vai narrar que Jesus estava indo de encontro a Lázaro, que já tinha morrido, mas agora a situação ela é fora do controle, e quando Jesus está indo para ajudá-lo, Jesus libera uma palavra dizendo assim: o nosso amigo, lá no verso 11, o nosso amigo adormeceu. Eu sei como está a sua tradução, mas talvez vai dizer assim, o verso de número 11, na versão atualizada, o nosso amigo adormeceu. E o verso continua dizendo: mas vou até lá para acordá-lo. Eu quero declarar essa palavra para a sua vida. Talvez você tenha vindo para a igreja, talvez você tenha participado de ministérios, talvez você tenha feito parte da liderança, mas você ainda não percebeu que situações na sua vida te levou a uma sonolência espiritual, e você está passando por um tempo de uma vida adormecida espiritualmente. Mas nessa manhã, como o Senhor Jesus Cristo liberou a palavra dizendo: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até ele para acordá-lo. Eu quero declarar nessa manhã: há um despertamento do Senhor para a minha e para a sua vida, para pessoas que têm o coração ferido. Se você estivesse aqui, irmão, você dava um glória a Deus e um aleluia. Entenda que é necessário. Não basta ser amigo de Jesus, mas eu preciso estar acordado. Não basta eu fazer parte de uma liturgia de uma igreja, eu preciso mais que isso. Eu estava conversando com uma irmã ali dentro, na secretaria, está dizendo assim: eu não quero ser alguém que faz parte de algo porque eu fui envolvido. Eu quero fazer parte das coisas do reino porque eu me envolvo. Porque quando eu me envolvo, o céu não é nada ignorado para mim. O céu não é coisa que eu não desejo. O céu é desejável quando eu sou envolvido em coisas do reino, porque pessoas me envolvem. Eu vivo um sono espiritual. É automático. É domingo, 9 horas da manhã tem culto. Você levanta, prepara, arruma o café, vem, senta, do jeito que você senta, você volta para casa. Do jeito que você volta para casa, amanhã você começa o trabalho, volta e as coisas nada mudam. Mas nessa manhã eu quero declarar essa palavra para a sua vida. Deus está dizendo: eu cheguei para te acordar de sonos espirituais.
seja envolvido pelo céu, se envolva com as coisas do céu para a sua vida. Não basta ter uma carteirinha de membro, não basta ter uma carteirinha de ministro, de pastor, de líder. Seja alguém envolvido, seja alguém que está aqui e está entendendo que o céu está se revelando para você, está entendendo que o céu está dizendo: eu tenho coisas maravilhosas para derramar sobre a sua vida. Você recebe isso? Oh, o Senhor Jesus está declarando: eu cheguei para te acordar do sono espiritual. Está na hora de se acordar. Você está olhando, vendo seu casamento destruído. Você está olhando o seu ministério indo para a água abaixo. Você está olhando, vendo a sua família e você está vivendo um sono. Você não reage mais. Você não se envolve mais, você não ora mais, você não jejua mais, não tem as práticas das disciplinas espirituais. Ei, Jesus está dizendo: é meu amigo, mas está dormindo, é meu amigo, mas está vivendo um sono, é meu amigo, mas está na hora de você despertar. E eu cheguei para dizer: acorda! Está na hora de se acordar. Pastor, um culto de domingo de manhã, eu mal acordei, o senhor está nesse naipe, estou nesse naipe. Porque eu entendo que eu também já enfrentei sonolências espirituais. E se você não acorda, eu sou daquela época. Você já viu aqueles memes? Como mãe antiga acordava o filho, irmão. Você já viu, não? Como é que era? Hoje em dia você põe lá o despertador e você negocia com ele. Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Mas é ou não é? Aí os antigos sabem como é que era? Mãe abria, primeiro que porta de quarto de filho não ficava fechada. Porta, hein, irmão Manuel? Porta de quarto de filho não fica fechado. Aí a mãe dizia assim: você já escutou, né? Não é que você escutou, irmão. O grito da mãe é maior do que o cantar da galinha. Você já entendeu que você tem que levantar. A Gabriele, você fala 5 vezes para ela acordar. Deu a hora, é 5h20, tadinha. Acorda, vamos para a escola. Seu pai já desceu, está fazendo café, vamos embora. E eu escuto lá. E eu lembro, se fosse na minha época. Jesus, o drone que voa era o chinelo da mãe, você lembra? E ninguém controlava, era o chinelo. E ia, irmão, e acertava. Tinha uma visão que era tão boa. O Espírito Santo do Senhor está nos levando a um despertamento nessa manhã. Preciso e é necessário que nós venhamos acordar dos sonos espirituais. Está na hora de nós entendermos que Deus tem coisas maravilhosas para nos revelar e nos levar. Mas o fato é que nós estamos fazendo coisas porque fomos envolvidos por outras pessoas para fazer. Mas nessa manhã o céu está descendo para dizer: eu quero te envolver nas revelações sobrenaturais que eu tenho para a tua casa, que eu tenho para a tua família, que eu tenho para os teus filhos, que eu tenho para o teu ministério. Então desperta, tu que dormes, reaja. Tem coisas acontecendo no meio da tua família e você está achando que é normal, reaja. Tem coisas acontecendo na escola onde seus filhos estudam e você achando que é normal, reaja. Acorda. Está na hora de você deixar de ser um carismático. O texto vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 20, quando o corpo de Jesus vai ser descido, Nicodemos e José de Arimateia, que era discípulo oculto, irmão, deixa de ser alguém oculto no meio da igreja, deixa de ser alguém oculto no reino do céu. Eu aceitei Jesus, mas ninguém da minha família precisa saber, ninguém do meu trabalho precisa saber. Está na hora de você se envolver. O texto vai dizer que José de Arimateia se apresenta e diz assim: me dá o corpo de Cristo, porque nós vamos enrolar, derramar os bálsamos, os perfumes. Ei, nessa manhã o Senhor está dizendo assim: se envolva com o meu reino, discípulo amado. Quando a gente entende que precisamos ser curados das feridas do coração, através do poder e da autoridade do nome de Jesus, nós entendemos que há um poder
santificador para nós. E há um poder revelador para a nossa vida, porque quando Jesus se apresenta naquele ambiente de morte e de sono, Ele vai dizer que lá em Betânia, do povoado de Maria, lá em João 11, do verso 1 ao 4, vai dizer que existia uma mulher, irmã de Marta, Maria, e tem um Lázaro. O Lázaro agora está doente, mas, pega a visão, há revelações da palavra aqui, irmão, você precisa entender. Tem todo um esboço, mas quando a gente pega o esboço, tem mais do que um esboço, há revelações derramadas para a nossa vida. O verso 1 e o 4 vai dizer em João 11, mas Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e enxugou os seus pés com o seu cabelo. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas eu entendo algo provedor para a nossa vida. Quando o texto vai dizer que Maria manda avisar Jesus a respeito de Lázaro, essa palavra salta nos meus olhos a dizer: nessa manhã, eu quero aqui te declarar que existe pessoas falando ao seu respeito para aquele que tem poder para mudar a história da tua vida. Quando Maria manda dizer a Jesus que o irmão delas, aquele a quem ele amava, estava doente, eu entendo que Deus coloca pessoas do meu lado para serem intercessoras pela minha vida. Eu quero declarar nessa manhã: Deus vai levantar pessoas para te ajudar nessa causa que você está enfrentando, para ser intercessor pela tua vida, e você vai sair dessa situação glorificando o nome de Jesus. Ande com pessoas que falem bem de você para Deus, porque tem umas que dizem: eu estou orando, está nada, eu estou falando de você, estou não. Acorda, irmão, está na hora de você andar com Marta e Maria, porque Marta e Maria sabiam com quem elas deveriam de falar. Elas vão dizer assim: procura Jesus, vai até Jesus e diz para Jesus que aquele a quem ele amava está doente. O problema que a gente tem andado com más companhias, pastor Fábio. O problema, pastor Júnior, que nós temos andado com pessoas, como diz a Bíblia, que as más companhias corrompem os bons costumes. Está na hora de você andar com pessoas que falam do céu ao seu respeito, e não andar com pessoas que ficam falando de intriga, de confusão, que tudo é motivo para virar fofoca. Está na hora de você andar com pessoas que dizem assim: ei, eu sei quem pode mudar a história da tua casa, eu sei quem pode mudar a história dos teus filhos, eu sei quem pode mudar essa situação, e eu estou me colocando de joelhos, como Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos, eu estou me colocando de joelhos pela tua vida, e fica tranquilo que quando ele chegar, esse cenário muda. Oh glória! Está na hora de você andar com pessoas que oram de verdade. Está na hora de você andar com pessoas que jejuam. Pastor, você ora? Oro, mas tem umas pessoas que oram mais que eu. Esse dia eu estava conversando com a pastora Lucilvânia, e que não sei o que, eu falei: não, irmão, mas essa aí ora mais do que a gente. Não, mas essa aqui também, não, mas essa aqui. Porque você precisa entender que tem pessoas que oram mais que você. Tem, irmão. Eu disse para a pastora Silvânia, eu até oro às vezes dormindo. A Michele me cutuca e diz assim: desce. Aqui não. Eu mando seu banho tudo. Não, desce, chega. Uns tempos atrás ela falou assim: viu, para de orar dormindo. Eu falei assim: mas eu estava dormindo. Ele falou assim: mas até dormindo você está orando. Mas tem gente que ora acordado. O texto diz isso. Jesus, aquele que tu amas, está doente. Está na hora de você entender que Deus está levantando por esses dias pessoas do teu lado que vai interceder pela tua casa. As feridas do nosso coração são curadas quando eu entendo que eu sou amado por Deus.
O texto vai dizer no Evangelho de João 11:5, Jesus amava Marta e a irmã dela, e amava a Lázaro. Jesus deixava bem claro que Marta, Maria e Lázaro, eles eram uma pessoa que tinha total consciência de que eles eram amados por Jesus. Quando eu entendo que Jesus me ama, eu entendo o que está escrito no verso 3 de João. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ei, meu irmão, as pessoas começaram a comentar sobre o relacionamento de Jesus, e eles entendiam que eles eram alguém amado por Deus. Sabe quando nós temos as feridas do nosso coração curados, sarados? É quando a gente entende que tem uma palavra liberada para nós e que nós somos amados por Deus. Tem alguém nessa manhã que entende que é amado por Deus? Aleluia! Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, não me importa as opiniões alheias, não me interessa o que os outros vão dizer. É interessante que quando eu entendo que eu sou amado por Deus, não só eu entendo, mas tem pessoas que também compreendem que você é amado por Deus. Sabe como? Sabe aquele cuidado que Deus tem, que você olha e fala: só podia ser Ele. E sabe o que é mais curioso? É que quem está à nossa volta também está olhando, dizendo: só pode ser Deus, só pode ser a graça. O texto vai dizer isso, no mesmo evangelho que nós lemos, 11:36. Então os judeus disseram: veja como Ele o amava. Quando Jesus chora, quando Jesus derrama as suas lágrimas, as pessoas olham e dizem: Ele é amado por Deus. A gente precisa entender que o nosso coração, ele é completamente curado, quando de fato nós entendemos que somos amados por Ele. E ser amado por Ele é entender que não há legalidade de compreendimento humano algum. Mas eu tenho esse sentimento e entendimento. As feridas do nosso coração, elas são curadas quando eu deposito toda a minha esperança em Jesus. Eu não sei quais são as circunstâncias que você possa estar passando. Eu sei das minhas circunstâncias. Mas o texto vai dizer que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, pega isso aqui, irmão, isso aqui é revelador para a nossa vida. Foi encontrá-lo. Marta foi, mas Maria ficou em casa. Quando eu deposito a minha esperança em Jesus, não importa o que eu estou passando, eu sei o lugar que eu preciso estar. No primeiro sinal de luta, a gente quer ficar em casa. Mas quando está falando, no primeiro sinal de rebeldia, de luta no casamento, de luta no marido, de luta no trabalho, pastor Júnior, a gente não quer vir para a igreja, a gente não quer vir para a oração, a gente não quer vir para a consagração, nem quando as coisas estão bem a gente não quer. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar, desde o início eu estou dizendo: Deus está nos despertando de um sono espiritual. Quando eu entendo que a minha esperança está em Jesus, não importa as circunstâncias, eu vou ao encontro dEle. Qual é o lugar aonde um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro precisa estar? É culto no domingo da manhã, eu estou no culto. Tem oração, eu estou na oração. Tem consagração, eu estou na consagração. Tem palavra, eu estou na palavra. Não fique parado dentro de casa. Se mova, vá ao encontro de Jesus, porque a minha e a sua esperança está nele. Ao primeiro sinal de luta, a gente quer retroceder. O texto vai dizer: Marta ouviu e foi até Jesus. Maria fica em casa. Não tem problema nenhum. Vai receber vitória? Talvez vai receber vitória, é provável que vai receber, mas vai demorar. Mas quando eu acelero o processo de encontro com aquele que é a minha esperança, eu tenho meu coração ferido, sarado por aquele que tem poder nas suas palavras. Quando eu me movo, eu entendo que o poder que há nas palavras de Jesus, elas são reveladoras.
para trazer cura, porque eu entendo que está nele a autoridade. No verso 21 e 22 de João, mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo quanto te pedires. Ei, meu irmão, se aproxima daquele que tem autoridade para liberar a cura sobre a tua vida. Quando eu tenho um coração ferido, quando eu tenho um coração machucado, eu preciso entender que a minha fé, ela precisa ser biblicamente fundamentada na palavra de Jesus. No verso de número 11, 27, vai dizer assim: ela lhe respondeu: Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a minha fé fundamentada em Jesus, ela me leva na autonomia de entendimento a dizer: por mais que outras pessoas não crê como eu creio, não tem fé como eu tenho, que Ele pode operar os milagres que eu preciso para a minha vida, não só materialmente, mas espiritualmente e para a minha salvação, não existe identidade em outros deuses. Por quê? O verdadeiro é aquele que tem poder para mudar a história da minha vida. Base bíblica nisso, total, plena. Lá no livro de Gálatas, do verso de número 6 ao 8, vai dizer que havia um povo tentando perverter o evangelho de Cristo, mudar o evangelho de Cristo. E Paulo, quando escreve, ele desperta, eles acordam dizendo: só tem um, só tem um, só tem um. E nós declaramos hoje de manhã, quando a Mel desceu, dizendo que Ele é grandioso, 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 e Ele é poderoso. Só tem um que tem poder para mudar o cenário da nossa vida, e esse é Jesus. Jesus. Sabe que você pode repetir isso? Jesus. Jesus. Essa autoridade está no nome dEle. Ele tem poder para mudar a história da nossa vida. Não há outro que tem autoridade para transformar a nossa vida. Quando eu entrego a minha fé ao Senhor, e eu creio que as suas palavras têm poder para mudar a minha história, eu confio nas intenções que o céu tem ao meu respeito. Tem base bíblica no texto que nós lemos e também na palavra que o Senhor declara: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não. Quando eu tenho esse entendimento, eu tenho um coração curado. Por quê? Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, no verso 33 ao 35, vai dizer que Jesus, ele se agitou no seu espírito, e ele perturbou. A pergunta que Jesus vai fazer é: aonde vocês colocaram o corpo dele? Aonde vocês depositaram o corpo físico dele? A resposta deles é: vem e vê, Senhor. E o texto vai dizer que ao ver, Jesus chorou. Quando nós confiamos nas intenções de Deus, do céu, ao nosso respeito, nós descansamos e retiramos todo o peso que é colocado sobre nós, sobre a nossa vida e sobre a nossa alma. Por quê? Quem está perguntando aonde vocês colocaram, não foi Allan Kardec, não foi Buda, não foi ninguém mortal. Quem está perguntando é Jesus de Nazaré: aonde vocês colocaram o corpo? Há intenções boas do céu ao meu e ao seu respeito. Se o pessoal do louvor quiser subir, as intenções do céu são as melhores. O texto em Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que existe uma recompensa para aqueles que o buscam. Somos curados quando entregamos as dores a Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus 11:28 vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Está na hora de você entender que quem está perguntando ao seu respeito não é uma denominação, não é só um líder de ministério, não é só um pastor da igreja. Eu quero me permitir a entender, quando o texto vai dizer que Marta vai até Jesus e Maria fica em casa, o texto vai dizer, e me permitam isso, talvez Jesus estava olhando e dizer: e cadê Maria? Jesus sabia o que tinha acontecido com Lázaro, mas não aonde Lázaro estava. E a pergunta é: aonde vocês o colocaram? Talvez a pergunta hoje para a nossa vida é: aonde você escondeu do Senhor? Aonde o seu corpo físico está escondido? Faz tempo que Deus não te vê de joelhos. Faz tempo que Deus não te vê nas caladas. Faz tempo que Deus não te vê no volante, ouvindo um louvor. Orabá, xerecalabás. Faz tempo que Deus não te vê você colocando um louvor na sua casa. Você e Deus. E a pergunta que Ele faz é: aonde vocês colocaram Ele? Talvez você está aqui nessa manhã, e o que você está enfrentando com o seu coração ferido, e isso está descendo aqui, não tem nada a ver com o que está ali, é porque alguém te colocou de canto. É porque talvez alguém olhou e falou assim: já deu o que tinha para dar. E canto ralava Deus está te procurando, amigo Lázaro. Há uma saudade, você só adormeceu. Quando Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Talvez você está aqui, você está cansado, você está sobrecarregado. Há fardos que foram colocados sobre a sua vida, e não é responsabilidade sua tirá-lo, mas é responsabilidade sua procurar aquele que tem poder para te trazer descanso na alma, para te trazer descanso no espírito. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa carregar esse peso da família sozinho. Você não precisa, oh glória, você não precisa carregar esse jugo sobre você. Está na hora de você dizer para Jesus, dizer: eu continuo aqui, eu ainda sou um velho amigo Lázaro, que não importam as circunstâncias, não importam as adversidades, pode passar o que passar, eu não fico em casa. Se tem oração, vou para a oração. Se tem consagração, eu vou para a consagração. Corações feridos. Há um louvor antigo que dizia: não precisa tocar não, porque estás abatida, minha alma, espera em Deus. Orabá, xerecalabás. Você pode até esconder, pega a visão, o chamado ministerial que Deus tem para a tua vida. Só que você já reparou que não é só você que vai desaparecer. Vai desaparecer seus filhos, vai desaparecer seu casamento, seu relacionamento. Ele não vai tão bem como deveria ir, porque você sabe aonde é o lugar que você deveria ficar e não deveria ter saído. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, e eu queria que você saísse do seu lugar enquanto toda a igreja se coloca em pé, e o ministério Amel junto com a banda vai cantar o louvor. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e dobrasse seu joelho aqui. Eu quero orar com você junto com os pastores.
aonde colocaram um corpo. Não importa aonde, talvez tentaram te colocar, te empurrar. Deus está dizendo assim: eu sei onde você está, mas está na hora de você se movimentar. Está na hora de você tomar uma atitude e dizer: eu me posiciono de verdade. Saia do anonimato, saia do esconderijo. Eu sei que essa palavra falou com você. Eu sei que essa palavra já falou com você e o Eterno te conhece. Sai do seu lugar. Olha para mim, desesperado por mais. Ei, reage contra essa situação. Você vai ficar olhando essa situação acabando com a sua casa, com o seu casamento, com a sua família. Se posicione. Acorda. É o meu sustento. Oh, eu vim aqui como arauto do Senhor para gritar e dizer: desperta tu que dorme. Reaja, família oitava. Preciso ouvir a sua voz dizendo: sai isso, sai do seu lugar, sai, vem. Há muitas vidas vindo, vem mais para perto, vem mais para perto. O altar é o lugar que você precisa estar. Vem mais para perto. Vem como você está. Você não voltará como você veio. Você não ficará como você chegou. Há descanso para a tua alma. Há descanso para o teu espírito. Sai do seu lugar, tem mais gente, está na hora de você reagir. Acorda. Você chegou no fundo do poço, você chegou no fundo do abismo, e Deus está dizendo: eu te tiro daí, eu mudo a tua história, eu mudo da tua vida. Há poder no nome de Jesus, há poder na autoridade do nome de Jesus. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás?
sai do seu lugar, fique aí, estamos encerrando. Há um descanso para a sua alma, há um refrigério para a sua alma. Quando Mateus 11 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vejo descanso do céu para a sua vida. Há mudança de vida na sua vida, jovem. Não te conheço, mas aquele que está lá em cima te conhece. Se eu pudesse dizer, eu diria que essa palavra ela foi direcionada a você nessa manhã. Mas o céu marcou a sua chegada aqui hoje. Deus te trouxe aqui, e como Ele fala com toda essa igreja, se você pudesse, quem te olhava ali sabia. E o céu te marcou nessa manhã para dizer: tem descanso do céu para a sua vida. Nessa manhã quando ouço esse texto, ouço essa história, eu me lembro de Apocalipse 3:20 e encerro dizendo isso. O Senhor Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu gostaria nessa manhã de fazer um convite. Talvez você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você está dizendo assim: eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Apenas um sinal. Há uma mão levantada aqui à frente. Segure aí. Continue com sua mão levantada. Um pastor vai chegar até você. Há mais alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal. Aí no lugar onde você está, não se sinta constrangido. Nós não estamos te convidando para você seguir uma religião, uma denominação, uma placa. Nós estamos dizendo que o Senhor Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Há descanso para a sua alma. Mais que uma religião, mais do que uma denominação, há descanso para a sua alma. Há uma porta que está tendo um barulho, está batendo, e Ele está dizendo: eu estou à porta, eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz, deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Há mais alguém que nessa manhã gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Vou fazer mais um convite. Talvez você está aqui e está dizendo assim: eu quero reconciliar com Jesus. Há outra mão levantada. Pastor Fábio, chega aqui comigo, por favor. Há uma mão levantada se reconciliando com Jesus. Há mais alguém que gostaria de Será que você pode aplaudir ao Senhor pelas vidas dessa manhã? Oh, glória! A salvação, a mudança, a transformação. Oh, glória! Fica aqui, Deus, há mais uma vida. Pastora Jaque, aqui há mais uma vida. Oh, glória! O céu celebra. Oh, glória! O céu celebra. Ainda dá tempo. Há mais alguém? Há duas vidas se reconciliaram com Jesus. Há uma vida que entregou-se a Jesus. Tem mais alguém? Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Há mais alguém? Há mais alguém? Se houver alguém que nos acompanha pelas redes sociais, se manifeste. Nós depois entraremos em contato com vocês. Coisa maravilhosa. Essas vidas que se reconciliaram com Jesus e aceitaram Jesus. Depois você vai seguir o pastor Júnior. Dá um sinal aqui, pastor. As pessoas que estão com vocês, acompanha eles com o pastor. Pode ir lá, por favor, pastor Fábio, pastora Jaque. Irmão, por favor, conduza-os. E nós vamos encerrar aí mesmo, aqui nesse lugar onde você está. Levante as suas mãos. Ei, não saia do seu lugar. Eu vou dar a bênção apostólica. Mel, junto com os meninos, vai terminar com mais um louvor. Vá para sua casa na bênção do Senhor. Há descanso. Tinha um ditado que se falava aí atrás, há um tempo atrás, que falava: o gigante acordou. Eu quero declarar essa palavra para a sua vida. A família Oitava acordou. Ah, não. Os crentes, lavado, remido no sangue do Cordeiro, acordaram nessa manhã. Aleluia. Se é para aplaudir, aplauda, aplauda. Ei, amigo Lázaro,
ele está adormecido. Jesus te acordou nessa manhã. Estenda suas mãos. Pai, nós abençoamos a vida de cada irmão e irmã. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa celebração, por esse culto. Obrigado pelas vidas que nos visitam. Obrigado pelos irmãos que aceitaram e reconciliaram com Cristo. Obrigado por cada ministério envolvido. Obrigado, Senhor, pela Bel Nascimento e banda que ministra essa manhã gloriosa sobre a nossa vida. Senhor, nós vamos encerrar com mais um louvor, e é para a adoração do Teu nome, era para a glorificação do Teu nome. Leva o Teu povo em paz, um domingo sobrenatural, um domingo, Senhor, do Teu extraordinário na nossa vida, uma semana abençoadora. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Seu Espírito esteja sobre nós hoje e para todo sempre. Você diz...